Livro de Atos, capítulo 40, versículo 44. Capítulo 27, versículo 44. Bem, aumenta só um pouquinho para mim o fundo, Diogo. Pode aumentar na mesa que eu acho que é melhor. Pode abaixa um pouquinho. Amém. Os irmãos às vezes ficam aqui tocando e às vezes acabam não prestando atenção. Vamos lá. E diz assim: e os demais, uns em taubas e outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Curve sua cabeça, feche teus olhos. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, exaltar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que neste lugar, Senhor, haja a tua unção, que neste lugar, Senhor, haja o teu amor, que neste lugar, Senhor, haja, Senhor, o teu renovo espiritual sobre as nossas vidas, que haja discernimento, que haja direção, Senhor. Ah, meu Deus, que todos possam sair daqui, meu Pai, Senhor, cheios, meu Pai, com a tua palavra, cheios, Senhor, com o teu poder, meu Pai. Deus, porque nós sabemos que nós vivemos num tempo, ó Pai, muito difícil, Senhor, e se nós não tivermos, Senhor, a sua direção, Senhor, meu Pai, o nosso navio, o nosso barco, Senhor, irá naufragar, Senhor, nessa vida, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, Senhor, do leme de nossas vidas, meu Pai. Por mais, Senhor, que o inimigo, meu Deus, tenta, meu Pai, nos dizer, Senhor, que nós não iremos conseguir, que nós iremos morrer e ficar pelo caminho, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está preparando algo melhor para nós. Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento nesta noite. Amém? Irmãos, a palavra desta noite é uma palavra que ela está diretamente ligado ao apóstolo dos gentios, aquele que foi escolhido para levar a palavra de Deus para aqueles que não eram judeus, ou seja, para pessoas como eu e você. A história está centrada em Paulo. Quando nós falamos em Paulo, nós precisamos entender que antes dele ser chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo. E ele, aos 14 anos, ele começou a estudar e a estudar sobre as leis dos judeus, e ele foi crescendo, e ele foi criando dentro dele algo tão, vamos dizer assim, verdadeiro, tão profundo, e chega a ser até, vamos dizer, opressor sobre a religião. E ele muitas vezes, quando ele começou a estudar as coisas ali dos judeus, que ele foi aprendendo desde os 14 anos, ele começou a perceber que havia um movimento dentro do judaísmo que estava crescendo, e esse movimento era o cristianismo. Esse movimento era um movimento que acreditava em Jesus, que ele havia ressuscitado. Então Paulo tinha um conflito dentro dele, de tudo aquilo que ele aprendeu desde os 14 anos, e ali ele começa então a perseguir todos aqueles que vinham do movimento dos discípulos, que era o cristianismo, que era aqueles que acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Só que certa vez Saulo foi até Jerusalém, e ali ele iria ser escolhido para ser um dos sacerdotes do templo de Salomão, e ele perseguia os cristãos, até que certa vez ele estava entrando em Damasco, e ele estava indo perseguindo a dois homens de Deus, que era Bernabé e Ananias, até que certa vez que ele estava entrando pela cidade, algo sobrenatural aconteceu sobre a vida dele. A Bíblia diz que Jesus apareceu diante dele em espírito, e Jesus dizia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele então fica cego, cai do seu cavalo, e a partir daquele momento começa a história de Paulo. Ou seja, Jesus Cristo foi um marco na vida dele. Foi um marco de mudança. Antes de Jesus havia Saulo e depois havia Paulo. Preste atenção. Vamos falar de transformação, de marco. Muitas pessoas, quando não estão satisfeitas com o seu corpo, com a sua aparência, o que elas buscam? Elas buscam um procedimento estético, uma cirurgia, para diminuir um pouco o nariz, ajeitar o nariz, ajeitar a orelha, esticar a pele. As pessoas buscam um marco, uma cirurgia, para mudar aquilo que elas não gostam. Mas e na alma? E na personalidade? E no caráter? Não existe nada nesta terra que possa ser um marco, que possa transformar o homem, a não ser Jesus Cristo, a não ser a esta palavra. Você que está me vendo, você que está aqui nesta noite, talvez há algo dentro de você que você não goste. Por exemplo, eu não gosto da prostituição, mas muitas vezes acabo me prostituindo. Talvez você pense isso. Talvez você não goste da maneira que você tem um vício da mentira. Talvez você tenha outros tantos vícios na sua personalidade. E isso muitas vezes tem entristecido você. E muitas vezes tem feito você chorar, porque você quer tirar isso de você. Eu quero te dizer que somente Jesus Cristo pode ser um marco na sua vida e tirar essas coisas de dentro da sua alma. É por isso que eu amo esse Deus, porque aqueles que querem ter um marco na sua vida, eles não medem esforços, eles não medem distâncias, eles simplesmente vêm e dizem: eu quero mudar. Talvez o que você tem dentro de você tem chateado outras pessoas, tem feito familiares chorar, amigos se afastarem. Seus filhos talvez estejam se afastando de você por causa de algo dentro de você. É porque está faltando Cristo, está faltando Jesus, está faltando esse marco. E assim como Jesus transformou a Saulo em Paulo, assim como Jesus se revelou a ele, Ele está aqui nesta noite, o Espírito Santo está aqui nesta noite, e Ele pode mudar. E Ele pergunta para você nesta noite: deixa o seu marco na sua vida, deixa eu transformar a sua vida. Entenda, eu não estou falando, não estou dizendo desse espaço físico de você vir e se assentar e ouvir e bater palma. Não, eu estou falando algo que a palavra de Deus, que lá em Hebreus diz que ela é viva e eficaz, e que ela penetra a nossa alma, ela penetra tudo, e ela vai lá na nossa alma e nos confronta, e depois transforma os nossos pensamentos, as nossas diretrizes do nosso coração. Faça um exercício mental sobre a sua vida. Você pode falar aí do seu banco: mas eu já sofri esse marco, eu já passei por esse marco, eu já fui transformado. Então por que você se coloca muitas vezes na situação antes de conhecer a Jesus? Porque muitas vezes você transforma a sua mente, o seu corpo, a sua alma na posição que estava antes de conhecer Jesus. Ei, se você teve um encontro real com Ele, você é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Ah, mas eu estou triste. Ah, mas eu não vou conseguir. Se Jesus foi um marco na sua vida, você sofreu uma metanoia, como já foi pregado várias vezes aqui. Não há espaço para você sentir as mesmas coisas que você sentia antes de conhecer a Jesus. A verdade é nos esquecemos. Nos esquecemos que essa palavra nos transformou, que Jesus está conosco, que nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu sei que nós estamos distantes um do outro, mas olha para o seu irmão aí do lado. Fala, você sofreu um marco na sua vida. Você sofreu uma transformação na sua vida. Não tente se encaixar naquilo que era antes. O capítulo 27, a qual nós vamos entrar aqui na história, isso só foi uma introdução sobre a vida de Paulo. Mas no capítulo 27, Paulo, ele estava preso. Por que preso? Porque ele levava o evangelho, ele começou a pregar, depois que ele sofreu a transformação, depois que Jesus foi um marco ali da vida dele, um divisor de águas, ele de perseguidor se passa a ser perseguido, e ele estava então pregando, e naquela época os judeus, os fariseus e os saduceus não gostavam da pregação dele, então tentaram lançar, imputar sobre ele um crime. Paulo então era preso, queriam tentar contra a vida dele, mas ele fala, eu sou romano, então eu preciso de um julgamento em Roma. Havia um propósito de Deus, para que Paulo fosse para Roma, para ali ministrar em Roma, para ali criar-se o livro de Romanos. E ele estava no capítulo 27 preso, e do lado dele estava um centurião que iria levar ele para Roma. Então o cinturão e ele, o cinturão era uma espécie de soldado que estava escoltando ele até Roma. Acha um barco, entra no barco. E ali eles saem da onde eles estão até Roma. Eles entram, vão navegando, até que eles entram ali no capítulo, no versículo 8. Acompanhe comigo a leitura. Atos capítulo 27, versículo 8. E diz assim: e costeando dificilmente, chegando a um lugar chamado Bons Portos, perto a qual estava ali a cidade de Lazéia, e passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e muito dano nos serão, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Preste atenção aqui. Paulo então entra num barco com o centurião, eles vão até esse porto chamado Bons Portos. Quando eles chegam ali em Bons Portos, eles teriam que continuar a viagem para Roma. Quando eles chegam ali, Paulo percebe que havia demorado muito da onde ele estava até chegar no porto de Bons Portos. E quando ele chega ali, ele percebe que passa o tempo de jejum. O tempo de jejum era um jejum ali dos judeus, que era feito em determinado tempo, não sei se outubro e novembro. E ali naquele tempo, naquele mês, não sei, naquele tempo, havia ali sempre tempestades, e havia sempre ali uma adversidade sobre o mar. Paulo então fala para todos, preste atenção, Paulo não era líder espiritual daqueles homens,
que estavam ali no barco pilotando, nem do centurião. Ele não tinha vínculo nenhum, mas ele administrou. Gente, peraí, eu acho melhor nós não irmos. Eu estou prevendo que nós iremos correr risco. Acho que devemos esperar, porque senão as cargas do navio, senão os presos, senão todos nós correremos riscos de vida. Muitas vezes a palavra nos dá direção. Muitas vezes o Senhor usa pessoas para nos dar direção. Mas nós temos um orgulho tão grande que nós não damos ouvido naquilo que parece certo. Nós queremos pagar para ver, nós queremos ver aquilo. E nós pegamos os conselhos de Deus, nós pegamos as diretrizes de Deus, e nós deixamos de lado e escolhemos ser insensatos. Preste atenção. Teve uma época da minha vida que eu tinha acabado de me formar como engenheiro civil. E eu trabalhava numa empresa a qual eu estava como assistente de engenharia. Não estava no cargo da empresa como engenheiro civil. E era uma época que eu olhava para o lado direito, para o lado esquerdo, e eu só ouvia meus colegas falando: eu fui efetivado, eu consegui um cargo de engenheiro civil, eu consegui isso, eu consegui isso. E aquilo trouxe à minha mente um frio. Bom, se todo mundo está conseguindo, eu também vou. Eu vou largar esse emprego, porque aqui eu não vou ser engenheiro e vou procurar. Ou seja, eu estava condicionando as minhas decisões a tudo que estava acontecendo ao meu lado. E eu ignorava muitas vezes a palavra dizendo: espera com paciência no Senhor, tenha calma, não é assim. Não, mas eu quero. Ou seja, eu escolhi ser insensato. Talvez você está baseando escolhas da tua vida em coisas que estão acontecendo ao seu redor, pessoas que talvez tomaram a decisão e você quer tomar igual, mas Deus está te falando nesta noite: fique na posição, continue na mesma posição e deixa eu conduzir a tua vida. Porque nós esquecemos que existe a lei da semeadura. E nós, quando escolhemos ser insensatos, nós não pensamos lá na frente. Nós não temos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Mas o que eu quero frisar aqui é que você precisa deixar o Senhor ser o teu conselheiro principal. O que você precisa é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Se você deixar o Senhor ser o seu conselheiro, porque Ele é um Deus forte, Ele dará paz sobre o seu coração, assim diz a Bíblia. Não condicione a sua mente, não filtre a sua mente, não se baseie em decisões de pessoas ao seu redor, ao fora. Respire, busque ao Senhor, converse com pessoas que têm o Senhor, ministre sobre a tua vida. Paulo então falou ali para todos aqueles que estavam no navio. Paulo então tinha admoestado aqueles homens, ele tinha previsto, ele tinha falado. E aqueles homens
no versículo 11. Olha o que eles fizeram. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia a... Talvez Paulo não dera ouvido a Paulo, talvez porque ele estava ali em condição, pastora, de prisioneiro. E muitas vezes não dão para você, para mim, ouvidos, porque talvez nós não sabemos falar direito, porque talvez nós somos mais velhos, porque talvez nós não entendemos, porque talvez nós não nos vestimos bem. Mas você que deu um conselho, você que orientou alguém, fique em paz, querido, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se você que está me vendo e você que está aqui fez igual a centurião e decidiu uma escolha insensata, fique sabendo você que uma escolha insensata pode não vir a recompensa, a colheita amanhã, pode não vir depois de amanhã, mas pode vir daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas todas as nossas escolhas vão trazer consequências em algum determinado ponto da nossa vida. E geralmente, quando escolhemos uma escolha insensata, a nossa colheita não é boa. Preste atenção, versículo 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram muito perto, costeando Creta. Preste atenção. Versículo 13. Aqueles homens decidiram não ouvir a Paulo. Então, eles entraram ali na navegação. E ali o que eles perceberam? Estava tudo tranquilo. O vento estava soprando brandamente, suave. Levantaram a vela, o tempo está tranquilo. Versículo 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistindo de lutar, e nos deixamos ir à deriva. Olha só que interessante. Eles estavam tranquilos. Eu escolhi o mestre do navio. Eu escolhi o capitão do navio. E aí, de repente, o tempo muda e começa a tempestade. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É a tempestade. E a Bíblia diz que era um tufão aqui, dá o nome aqui da tempestade. E ali eles estavam tentando lutar contra aquela tempestade, mas eles acabaram o quê? Desistindo. E o barco ficou o quê? À deriva. Preste atenção, a sua vida talvez esteja exatamente o que está sendo refletido aqui nessa passagem. Talvez você teve uma escolha insensata. E talvez você está vivendo uma tempestade na sua vida. Você está vivendo um momento tão grande de tribulação, que você luta, só que parece que você já desistiu. E você diz, eu não vou mais lutar. Vou deixar a vida me levar, o que vai acontecer? Mas espera aí. Você não sofreu a mudança na sua vida? O marco na sua vida? Você vai deixar a sua vida desgovernada? Você vai deixar a sua família desgovernada?
Ou será que você não tem o Espírito Santo para sacudir isso aí? Ou será que você não busca o Senhor e você não crê que Ele pode amenizar essa situação? Versículo 16. E correndo para debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pude segurar o bote salva-vidas. E levando para cima, usaram todos os meios, amarrando o navio e temendo dar encosta com Sirte, ameinandas as velas, assim foram à toa. E andando nos agitando por veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos o mar à armação do navio. Olha só, a tempestade, aquela situação vivida por uma escolha insensata, estava chacoalhando o navio para lá, para cá. E o que eles decidiram fazer então? Vamos jogar fora as cargas, vamos jogar as armações do navio, pega o leme e joga fora, vamos ficar só com o barco aqui, vamos jogar tudo por mar, porque talvez nós vamos escapar. Preste atenção, você pode procurar coach, você pode procurar psicólogo, você pode procurar toda a ciência humana, mas isso não vai resolver o teu problema. Preste atenção, o teu problema é espiritual, e só um pode libertar, e só um pode mudar, e só um pode restaurar, e esse alguém é Jesus. Eu vou procurar a ciência humana, eu vou procurar um coach, eu não estou dizendo que é errado, mas isso não vai mudar. Sabe o que vai mudar? É joelho no chão. Sabe o que vai mudar? É fidelidade. Sabe o que vai mudar? É ler, é meditar, é ter uma vida com Deus, é ter uma transformação na sua vida. Isso vai mudar. Eles começaram a jogar as cargas, eles começaram a jogar a armação do navio, o leme, a proa, tudo começou. Gente, vamos jogar tudo aqui, porque eu tenho certeza que essa tempestade, o navio vai ficar um pouco mais leve, a gente vai ficar mais flexível. Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas. Olha só, o tanto de tempo que a tempestade estava ali. E caindo sobre nós uma pequena tempestade, não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós salvarmos. Esse versículo 20, preste atenção, esse versículo 20, ele é um versículo muito interessante. Sabe por quê? Porque aqui eles estavam falando assim: nós não temos mais esperança, nós vamos morrer, nós não temos mais recurso intelectual para saber sair disso. Deixa eu te falar uma coisinha. Sabe quando Deus começa a operar na nossa vida? Quando nós paramos de nos debater. Ele vai esperar, Ele é Deus. Se você continuar murmurando, reclamando, se debatendo e ficando nervoso e dizendo que Ele não opera, que Ele não faz, Ele não vai fazer. Ele vai ficar esperando você. E aí quando você fala assim: agora eu não tenho mais saída, eu não tenho mais esperança, eu não tenho nada, aí Ele vai falar para você: agora você está me ouvindo, filho? Agora você está me ouvindo? Ei! Chega de se debater.
Chega de estar numa postura inflexível com Deus. Chega de acusação com Deus. Chega de murmuração com Deus. Isso tudo está tardando para você mesmo. Isso é uma escolha insensata para a sua vida. Chegou a hora de você parar e fazer uma reflexão e dizer: eu realmente preciso confiar nesse Deus. Eu realmente preciso parar. Sabe por quê? Muitas vezes, irmãos, nós estamos intertidos, querendo as coisas que acontecem ao nosso redor, que Deus mude situações ao nosso redor, que nós ficamos impacientes. O que a Bíblia diz? Lança o quê? Sobre mim toda a ansiedade. Olha para o seu irmão do lado aí. Sei que você está longe, fala: você precisa deixar Deus trabalhar, filho. Você precisa parar de ser impaciente, filho. Você precisa deixar, porque se você ficar se debatendo, o papai vai deixar. Quem já viu aquelas crianças que muitas vezes quer um chocolate no mercado, quer um salgado no mercado, e aí quando o pai não ouve, passa direto do corredor, o que ela faz? Ela fica rolando, eu quero. Eu já vi pais que não dão nem atenção e continuam o seu caminho, e não atende à vontade do seu filho. Mas eu já vi pais que quando o filho fala: pai, eu quero uma bolacha, o pai não tem agora. Tá bom, pai, na próxima vez você vai ter. Ô meu irmão, aquilo vai no coração do pai, e o pai não sossega até cumprir o desejo do seu filho de comprar. Assim é o nosso Deus. Quando aqueles homens, o Zé vai comprar uma bolacha, é isso que eu vi? Quando eu vejo o versículo 20, eu vejo que aqueles homens, eles ali estavam à deriva, eles não tinham mais nenhum espírito de falar: é Deus agora. Sabe o que acontece? Quando eles falam isso, aí quem vem? Vem quem? Vem Paulão. Aquele que lá atrás tinha falado. E sabe como é que ele faz? Versículo 21. E havendo muito não se encontra, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: olha só, vou resumir aqui para você entender. Versículo 21. Quando eles falaram assim: não tenho mais esperança. Quando eles entregaram os pontos, Paulo se levantou. Vamos supor que nós estamos aqui no navio, amém? Paulo veio aqui na frente. Paulo fez o que todo homem faz. Paulo jogou na cara. Paulo jogou na cara e Paulo falou assim: vocês estão vendo? Eu não falei lá no porto que não era melhor a gente sair, que era melhor esperar. Desculpe, irmãos, mas é importante frisar essa parte. Sabe por quê? Porque isso aqui me lembra muito a episódios a qual nós falamos para a pessoa, a qual o Senhor fala para a pessoa, orienta ela pela palavra de Deus, e a pessoa escolhe ser insensata. E depois ela vem colhendo tudo aquilo que ela escolheu com a sua insensatez, com a sua escolha errada, e ela volta pedindo ajuda. É necessário a gente lembrar, sabe por quê? Lembrar que essa palavra é verdadeira, lembrar que isso aqui não é brincadeira, lembrar que isso aqui tem uma profundidade sobre as nossas vidas. Lembrar que isso aqui é o próprio Deus. Lembrar que isso aqui tem um Espírito Santo que nos dá entendimento. Paulo então levantou no meio de todo mundo. Paulo como prisioneiro. Aí todo mundo passou a ouvir. Aí
versículo 22. No 21, preste atenção. Paulo, ele lembra, eu falei para vocês lá no porto. Eu dei o conselho, eu previ, eu falei, mas vocês continuaram. No 22 ele fala, tudo bem, bola para frente. E ele diz assim, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Preste atenção aqui, irmãos. Eu quero mudar um pouquinho a perspectiva dessa pregação sobre o olhar de Paulo. Preste atenção nisso. Depois eu comento aqui sobre o 22, mas preste atenção. Paulo tinha um propósito? Tinha um propósito. Qual era o propósito? Ele ir para a Itália, para Roma, ser julgado lá. Era propósito de Deus. Mas foi Paulo que escolheu, pastora, entrar no navio? Foi Paulo que escolheu subir as escadinhas e estar lá dentro? Não. Deixa eu te falar uma coisa para você. Esse tempo que nós estamos vivendo não é escolha nossa. Não fui eu e você que escolhemos. Mas Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na minha vida. E se tem um propósito, eu não vou perder a minha vida. Talvez você esteja passando situações que não foi você que escolheu. Mas Deus tem um propósito sobre você. E se Deus tem um propósito para você, meu irmão, fique na posição. Se Deus tem um propósito em você, irmão, que eu sei que tem, fique na posição. Paulo estava lá dentro, talvez pensando, eu não escolhi estar nessa situação, eu não escolhi subir no navio, mas eu fui empurrado, eu fui levado. Talvez no serviço você até orientou o seu chefe, o seu patrão, dando uma visão para ele, mas ele optou ir por outro lado. E talvez hoje você está vivendo uma situação de redução de salário, talvez prestes a ser mandado embora, mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Talvez você orientou algo sobre a tua família, mas a tua família escolheu outra coisa e você está sendo arrastado. Deus tem um propósito nisso. Entenderam a perspectiva aqui de Paulo? Vamos voltar para aquela que nós estamos? Então, no versículo 22, Paulo diz para aqueles tripulantes do navio, diz assim, mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha que interessante, versículo 24, todo mundo ali, dentro do navio, na mesma situação, não lembro de cabeça, no versículo final fala 250 pessoas dentro do navio, correndo risco de vida e tudo. Paulo chega e se levanta e fala, olha, um anjo do Senhor veio falar comigo. E aí o versículo 24 é de uma profundidade tão grande, porque diz assim, Paulo, o anjo dizendo para Paulo, Paulo, não temas. Por que o anjo falou não temas por Paulo? Porque Paulo estava com
estava com medo. Pode falar, irmão. Paulo estava com medo ou não estava? Estava com medo, para o anjo falar para ele. Deixa eu te falar uma coisa para você. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super crentes. Nós não somos robôs. Tem situações que nós teremos medo, mas no mesmo instante que nós temos medo, nós sabemos em quem nós podemos crer, nós sabemos a quem nós podemos buscar, nós sabemos quem nos libertou, quem nos transformou, e no mesmo momento que o medo tenta vir sobre nós, ele foge, porque nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos nova criatura. O anjo que veio do Senhor não tinha absolutamente nada a ver com aquela situação. Ele foi ali enviado por Deus, e ele continua. Toca aqui um pouquinho para mim, presbítero Diogo, se puder. 276. Desculpa, irmãos. Amém, imagina. No versículo 24, o anjo fala, não temas. E depois ele fala o quê? Importa que seja apresentado a César. Onde estava César? Onde estava César? Estava em Roma. Estava na Itália, ou seja, o anjo estava lembrando o propósito de Paulo. Deixa eu te falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus está me usando nesta noite para fazer você lembrar sobre o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Aquele propósito que foi revelado para você no começo, a qual você veio receber Jesus Cristo como seu único Salvador. O anjo estava lembrando a Paulo: Paulo, não temas. É importante que você vá a César. Deus estava ratificando, confirmando o propósito. E ele continua: eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, todos aqueles que estavam no navio com Paulo, havia uma promessa de que eles não morreriam. Nós sempre somos responsáveis, direta ou indiretamente, por algumas pessoas, seja amigos, familiares. E às vezes nós nos sentimos como um pilar, assim como Paulo era o pilar aqui desse navio. Eu quero te dizer para você que se você tem um propósito e se você tem a confiança no Senhor, nada irá se perder. Talvez você entrou por aquela porta preocupado com alguém, alguma coisa, alguma situação, e o Senhor está falando através da palavra nesta noite: eu tenho um propósito nessa situação. Não tenha medo. O anjo então fala, no versículo 25 diz assim: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em, isso me chama a atenção. Nós estamos vivendo um tempo que é muito difícil. Às vezes nós falamos uma situação para alguém, uma situação difícil, e a pessoa fala assim: crê em Deus, o Senhor vai resolver isso. Só que pela situação, muitas vezes nós não cremos.
Paulo estava falando aqui, crê em Deus, gente. Crê em Deus. Crê em Deus para 276 pessoas dentro do novo. Crê em Deus. Então quando alguém falar para você, Deus vai derramar graça sobre a sua casa, Deus vai derramar graça sobre a sua família, Deus vai derramar graça sobre você, sobre o teu filho, sobre o teu esposo, sobre a tua... Creia nisso, glorifique ao Senhor, creia, porque é Deus. Levanta as suas mãos aí, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante as suas mãos aí em sinal de adoração, eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, eu, Pai, através, Senhor, do Teu nome, profetizo agora, Senhor. Meu Pai, qualquer situação, Senhor, que esteja adversa, Senhor, eu profetizo agora, escape agora, Senhor, porque eles creem em Ti, Senhor, eles não creem em mim, nem eu que sou homem, mas crê no Senhor, meu Pai. Deus, revela, Senhor, essa situação, revela, Senhor, no meio dessa tribulação, Deus, em nome de Jesus, aquieta essas águas, Senhor. Se você crê nisso, começa a adorar aí do seu lugar. Começa a manifestar adoração. Começa a manifestar adoração. Começa a manifestar adoração. Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Preste atenção. O anjo, o anjo que veio a Paulo, ele fez algo sobrenatural? Ele aparou a tempestade? Não. Ele consertou o navio? Não. Ele fez todo mundo andar sobre as águas? O que ele veio fazer? Ele só deu uma palavra de ânimo, só lembrou o propósito. E aí Paulo se levantou ali e começou, gente, nós precisamos crer em Deus. Ou seja, foi despertando a fé dentro daquele navio. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas não foi o anjo que fez o milagre, não foi Deus que parou as águas, a tempestade, mas foi o ânimo, a fé daquelas pessoas que foi levantada através daquela palavra. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a tua casa. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a tua casa. Eu quero liberar uma palavra de poder sobre a tua casa. A tua casa passará por essa tempestade. Passará por essa tempestade. O anjo Diogo, o anjo só falou e animou. Paulo então se levantou, gente, vamos, ânimo, creia em Deus. Eu poderia estender aqui, Robson, mas sabe o que aconteceu? Ele acabou se tornando líder ali, gente, vai dar certo. Nós vamos chegar numa ilha e a tempestade castigando, e a tempestade castigando. Até que chegou uma hora que ele pegou o pão e ele começou a dividir com cada um que estava ali, os 276. Olha o versículo 40, o versículo 34. Vamos ler do 34. E diz assim: portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Ou seja, Paulo estava orientando a todo mundo ali dentro do barco. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus. Vocês não entenderam? O barco sendo chateado, tá em tempestade, e a carga
já foi, tinha um pão. E ele, gente, nós não vamos perder nem o fio de cabelo. Pega o pão aqui, come o pão. Eu dou graça em nome de Jesus. Eu dou graça em nome de Jesus. Eu dou graça, eu dou graça. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a adversidade que você está vivendo, dá graça. Seja grato ao Senhor. Diga obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Eu não tenho carro do ano, meu carro está batendo, eu dou graças a Deus. O meu filho não está aqui, mas eu dou graças a Deus, porque eu já vejo ele aqui dentro. O médico falou que não tem cura, mas eu dou graças a Deus, porque o meu Deus tem cura. Eu não vou perder. Toma o pão, toma o pão. Eu não tenho emprego, eu estou passando por... mas eu dou graça. Toma o pão, toma o pão, toma a palavra. Versículo 37. E éramos a todo no navio 276 almas. Todo mundo crendo dentro do navio. Todo mundo crendo. 276 prisioneiros, soldados, centurião, todo mundo crendo. Preste atenção. Eu vou correr um pouquinho. E ali eles comeram, estavam dando graças, e ali foi injetando a fé neles. Às vezes falta um pouquinho de fé em nós. Um pouquinho de fé. Temos que buscar fé. E da onde vem a fé? Vem da onde? Do ouvir o quê? Você está entendendo por que é importante você estar ouvindo? Você está entendendo por que é importante você estar aqui? Você está entendendo por que é importante você não perder um culto, você não perder alguém que está ministrando? Você está entendendo por quê? Até que chegou uma hora, irmãos, que o barco bateu em algo, ficou preso, e a proa quebrou, e o barco começou a naufragar. Versículo 41, diz assim: dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. Estando fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando do nada. Olha só a ideia desse. Estava todo mundo junto até um tempo atrás, comendo pão e dando graça. E aí um desvirtua a fé, fala: vamos matar todo mundo. Vão matar os presos e vão. Não creu. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não adianta você crer aqui, você crer no que está sendo ministrado, o que Deus está falando para você, e você, quando chegar lá diante da situação, você não crê mais, você abandonar a sua fé. Você vai perder tudo aquilo que você está sendo ministrado aqui nessa noite. E aí, a chance de você sobreviver é menor, porque você apostou da fé. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar
se lançaram primeiro ao mar e se salvaram em terra, e os demais, uns em taubas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Vou explicar isso aqui. Quando um soldado falou lá, vamos matar os prisioneiros e cada um se salva, mas não vamos deixar os prisioneiros fugir. Veio o centurião que estava lá desde o começo com Paulo, que estava encarregado de levar ele a Roma. Só que o centurião, ele percebeu quem era Paulo. E ele começou a entender a simpatia. Ele disse: não, todos nós seremos vivos, vamos continuar. Ele rejeitou aquela ideia. Paulo, irmãos, depois de Jesus Cristo, no cristianismo, foi o homem mais importante depois de Jesus. E aí, quando o centurião então rebate aquela ideia absurda daquele soldado, ele fala o seguinte: nós vamos chegar à terra firme. Vamos fazer o seguinte: quem sabe nadar aí? Falando nisso, quem sabe nadar aqui? Levanta a mão aí, quem sabe? A Rosane, o Quick, o irmão aqui, a irmã. Os outros não sabem? Ixi. Eu vou te dizer uma coisa pra você. Eu não sei se sei ou se eu não sei. Eu bato a perna aí, porque a minha perna é pequena. E o braço, a minha mãe fala que eu pareço um ursão nadando. Não sei porquê. Mas eu bato lá e consigo. Só que dá 2 minutos eu já... E aí eu afundo. Mas o centurião perguntou lá e falou assim: você sabe nadar? Então, alguns levantaram e falaram: então quem sabe nadar, pula. Se salva, vai para a ilha. É verdade. O centurião, eles fizeram isso lá. E agora aqueles que não sabiam nadar? O centurião falou assim: aqueles que não sabem nadar, pega os destroços aí desse navio e boia e vai até terra firme. Sabe o que eu quero falar para você? Que essa situação que você está vivendo, ela está sendo só um apoio para você chegar lá no propósito, que o propósito era chegar em terra firme. Isso que está acontecendo sobre a tua vida é só um impulso para te levar onde Deus quer que você esteja. Recebe isso aí, irmãos. Recebe isso aí. Você que está passando por isso aí, isso é passageiro. Isso aí vai te levar à terra firme. Fique de pé nesse momento. Vou encerrar a palavra nessa noite.